Está começando mais um Diário de Pelanducci. Hoje vamos falar sobre cultura do cancelamento, que é uma realidade que começou a dar meio ruim. Começou a dar ruim. Eu vou falar qual é a minha opinião sobre tudo isso, por que eu acho que isso começou, por que eu acho que isso não é legal, todas essas questões que hoje em dia é um papo muito falado, principalmente no Twitter, que é onde as pessoas mais se manifestam em relação a isso. Inclusive, esse assunto ficou muito, como vamos dizer, uma coisa ficou muito inflamada por conta disso, que foi o Big Brother. Peço encarecidamente que se você não for encarecidamente que se você não for inscrito, já se inscreve para você não perder nenhum outros vídeos, tá bom? E já deixa seu like se você já é inscrito, já gosta, já conhece aqui, pra você não esquecer de dar depois, tá? Que é muito importante essas paradas aí. Eu acredito que a cultura de cancelamento começou quando começou a necessidade de representantes. Então, quando começou a luta pelas minorias, a luta de classe, todas essas coisas, tudo que precisava ser olhado com outros olhos, a gente tinha muita falta de representantes. A gente precisava, a gente queria ver representações nossas o tempo todo. E isso acabou criando um certo endeusamento da pessoa que pudesse apresentar algum grau dessa representatividade. Então, se a pessoa começou a estudar um pouco, por exemplo, sobre feminismo, começou a falar sobre isso e tal, não sei o que, pronto. Automaticamente essa pessoa já era endeusada. A pessoa começou a estudar sobre as questões de LGBT, pum, começou a ser endeusada. A pessoa começou a falar, estudar sobre a questão dos negros, endeusado. E várias outras coisas, várias outras situações, se eu ficar apontando todas aqui, lascou. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Só que nisso, o que acontece? Qual que é o problema? É sensacional, é indispensável que a gente tenha pessoas que estudam dos assuntos, que falem sobre isso na internet, que deem a cara a tapa, mas a gente precisa tomar cuidado com esse endeusamento. Por quê? Quando acontece isso, deuses são perfeitos, pessoas perfeitas não erram. Só que a gente sabe que não existe pessoas perfeitas, né? Não existe um ser humano que não erre nessa vida. E saindo um pouco de ativistas da causa, né? Enfim, muitos artistas que começaram a se posicionar a favor foram endeusados, pessoas públicas, enfim. Qualquer pessoa que desse qualquer tipo de manifestação a favor de alguma minoria, essa pessoa automaticamente era endeusada. Só que aí tem essa questão que eu falei, que geralmente deuses não erram. Deuses, teoricamente, são figuras perfeitas. E a gente sabe que não tem ser humano perfeito, certo? E aí entramos para o segundo rolê. Ninguém, gente, não importa o quanto estude, não importa o quão preste atenção, o quão trabalhe a consciência, ninguém tá 100% pronto. Ninguém está 100% pronto. Ninguém. O mundo é muito vasto, as questões são muito densas para a gente ter 100% de certeza e 100% da consciência de tudo que acontece. Então, mesmo que você estude, que você tenha maior das boas intenções, que você preste atenção, você pode cometer um erro, você pode cometer um deslize, você pode falar uma besteira, porque, mais uma vez, somos humanos e a gente erra. E além disso, outra questão que a gente precisa prestar atenção também são os contextos sociais. Então, por exemplo, uma mulher estudar sobre o feminismo claramente vai ter um impacto diferente se um homem estudar sobre o feminismo. Quando eu falo estudar, gente, é ler sobre, é ouvir as pessoas falando sobre, correr atrás do assunto, querer entender, tá? É isso. Claramente vai ter respostas, impactos diferentes. Por quê? São contextos sociais diferentes. A mulher é a mulher. Ela passou por isso. Ela vive aquilo. Tá na pele dela. O homem não. O homem ele pode ver, ter uma ótica de fora, mas ele não tá dentro. Isso faz com que certas coisinhas possam, talvez, passar. E isso vale para qualquer contexto, gente. Pode ser o LGBT estudando sobre rolê LGBT e o hétero estudando pelo rolê LGBT. Pode ser o negro estudando sobre a questão da negritude e aí o branco vai querer estudar e entender. Nunca é 100% igual o entendimento. Não só por essa questão de mudanças e diferenças de contextos sociais, mas também como próprios seres humanos
sabemos que nós temos cérebros diferentes, cabeças diferentes, pontos de vista diferentes, então isso sempre vai mudando um pouco, tá? Isso sempre tem uma diferença. Então o que acontece? A cultura do cancelamento começou a surgir quando a gente começou a perceber que a gente não poderia mais aceitar certas coisas, aceitar certos preconceitos, aceitar certas situações. Só que, obviamente, tudo em exagero, tudo sem você ter muito ponderamento, começa a sair do controle. E foi exatamente isso que aconteceu com a cultura do cancelamento. Qualquer pessoa que cometesse um erro, um deslize, falasse uma vírgula fora do que teoricamente seria o correto, essa pessoa estaria cancelada. O que tem dois agravantes nisso muito importantes. Primeiro, a pessoa, vamos supor que a pessoa tenha um histórico de bons feitos, né? De coisas legais que ela foi atrás, de palavras legais, e aí de repente, falou uma besteira ali, falou uma besteira aqui, pronto, essa pessoa foi cancelada. Como que a gente pode reduzir um histórico inteiro por conta de uma atitude? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente fazendo isso, a gente reduz pessoas que realmente deveriam ser canceladas, que seria um certo afastamento das pessoas, né? Que cometeram coisas graves, coisas muito sérias, que se diz a respeito do próprio caráter e coisas muito graves, a gente reduz isso a uma pessoa que fez um monte de coisa legal, mas, cometeu um deslize. Então a gente deixa todo mundo igual. E não, a outra pessoa, de repente, teve um erro muito mais grave, teve um erro muito mais sério e ele foi simplesmente neutralizado por essa outra questão. E não só isso, outra questão que eu também presto muita atenção é, beleza, errar todo mundo erra, mas o que vale pra mim é o que essa pessoa faz com o erro. Beleza, você errou, mas o mais importante, além do erro, é o que essa pessoa faz com o erro. Eu vou tentar dar algum exemplo pra gente ter um pouco de norte aqui nessa conversa. Eu vou falar de BBB, que é uma pauta muito falada nesse momento em relação a isso, e vou falar de um caso que a gente passou aí, que foi bem forte. Temos o Babu, que no começo do jogo, enquanto todos os meninos tinham uma postura extremamente machista, escrota e soberba, o Babu falou pros caras abaixarem a bola, escutar as minas, que na vida é sempre as minas que levaram, as minas que apanharam e agora eles têm que abaixar a cabeça e ouvir. O Babu teve várias questões, o Babu sempre respeitou todo mundo lá dentro, mas por conta de algumas situações dentro da casa, ele teve uma fala ou outra machista. E aí, por conta disso, o Babu foi cancelado. Tá, Babu foi cancelado como machista, como não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ok. E aí tivemos o caso do MC Gui, que fez um vídeo claramente zoando e humilhando, por quê? Todo mundo percebeu, a menina percebeu que era uma menina que estava se recuperando de um câncer na Disney, tava lá se divertindo na dela, o MC Gui pegou o celular, começou a rir na frente de todo mundo, humilhou a menina, deu pra ver claramente que ela tava constrangida, então um caso escroto como esse. E o que o MC Gui fez depois? Deu uma desculpinha mais esfarrapada que a outra. Ele sabonetou pra cá, sabonetou pra lá, enfim, aquele grande questão das pessoas não conseguirem assumir seus próprios erros, né? Então, assim, a gente reduz o Babu, vamos supor, que é um cara que, na maioria de seus feitos, fez uma coisa legal, e aí, por conta de uma frase, a gente cancela e iguala ele a um cara que humilhou uma menina se recuperando do câncer no momento onde ela tava se divertindo. Então, assim, eu tentei dar um exemplo, é meio delicado, mas pra vocês verem que existem casos graves, existem outros casos que a gente precisa analisar, certo? Por exemplo, é uma coisa que eu gostaria muito e acredito muito que aconteça, que quando o Babu sair, por exemplo, e as pessoas apontem pra ele o que aconteceu, onde ele errou, olha, Babu, aqui você não falou uma coisa legal. Eu tenho certeza, ou gostaria muito, né, desejo muito, que ele reconheça e fala, putz, pode crer, falei merda aqui, não devia ter falado isso mesmo, foi no momento da emoção, tal, nananã, e reconheço o erro. Então, eu acho que tem que ter um grande critério da gente analisar um contexto, a somatória de atitudes, o que a pessoa faz com esse erro. Porque também, gente, se a gente cancela todo mundo, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. E a gente, teoricamente, quer o quê? A gente quer chamar a galera. A gente quer pessoas respeitando outras pessoas. A gente quer pessoas entendendo outras causas, mesmo que não sejam dela. Para isso tem que ter diálogo. Não adianta sair por aí esperneando, cancelando todo mundo, porque não vai ter diálogo. Isso, a única coisa que vai acontecer acontecendo isso é a galera pegando ranço geral de qualquer assunto que tenha a ver com questões de sociedade, de entender o outro, de empatia, de minorias e blá, 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 blá. A gente não tem um diálogo. Eu sei que é foda ter paciência às vezes, mas a gente vai ter que ter. É questão de estratégia. Não adianta agir com doideira, querer cancelar todo mundo,
comentando porque não vai ter efeito, gente. Não vai ter efeito. Pelo contrário, a gente vai ter um efeito reverso, que vai ser o ranço que as pessoas vão ganhar de quem faz isso. Ao invés de aprender, ter um diálogo e falar, puta, pode crer, isso aqui eu poderia melhorar. E só pra finalizar, um ponto que eu também acho e vejo muito as pessoas cometendo demais, cara. E eu também presto muita atenção pra eu não fazer isso. A gente precisa diferenciar quando a gente não gosta de alguém, tá? De querer militar. Então, assim, às vezes, só porque a gente não gosta do fulano, e tá tudo bem a gente não gostar de alguém, tá? Nem Jesus agradou todo mundo, temos todos personalidades diferentes, temos todas questões diferentes. Tem gente que a gente não vai na cara e acabou. Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes, só porque a gente não gosta de fulano, tudo a gente milita. Ah, porque aqui ele foi racista, aqui ele foi machista, aqui ele foi... E não. Às vezes a pessoa só não tem informação. Às vezes a pessoa só fala uma besteira porque não tem maldade, porque não tem consciência. Então tomar um pouco de cuidado nessa questão de, é o que a Marcela fez no Big Brother. Gente que ela não gostava, ela militava em cima, a galera que ela gostava, ela passava pano, por exemplo, né? Então assim, se quer militar com tudo, demorou. Mas então vai ter que ser com tudo mesmo, com todo mundo, com todas as questões, com amigo, com... Não adianta selecionar só quem você não gosta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Big Brother, uma questão. Quando o Daniel, que se auto-intitula bi, só que ele não fala que ele é bi, né? Ele fala que ele gosta de pessoas. É claramente um bi que já tem questões aí, enfim, que se ele não tivesse nenhum problema, ele falava assim, gente, sou bi. Mas não, ele não consegue falar essa palavra. Quando lá no começo, quando ele entrou na casa, alguém falou de lésbica, ele falou, gente, não tem esse negócio de lésbica não, todo mundo é igual a todo mundo. E aí todo mundo ficou puto, falou que ele foi homofóbico. Não, gente, ele não foi homofóbico. Uma pessoa homofóbica, ela não gosta de pessoas gays, ela não gosta de homossexuais, ela tem aversão, ela tem ranço. E não é o caso do Guilherme, porque ele é, no caso, bissexual. O que acontece com ele é que ele tem uma questão com ele mesmo, né? Ele de alguma forma quer dizer que assim, todo mundo é igual, a gente não precisa de rótulos. Eu até entendo, mas ele não teve informação suficiente, ele não teve raciocínio suficiente para entender que rótulos, nesse momento, são importantes. Sim, lésbicas existem mulheres que gostam de mulheres, não é tudo é ser humano. Então ele tentou meio que falar assim, gente, não temos fronteiras no mundo, tá tudo certo, e falou merda, entendeu? Por exemplo. Então, mesmo eu não gostando do Daniel, tá? Não é só porque eu não gostava do Daniel, eu ia falar assim, viu? Não, ele é burro, só foi burro. Ele teve uma fala burra, entendeu? Então... É foda falar isso, né? Mas a questão é essa, a gente tem que analisar, essa cultura do cancelamento não leva a nada, a gente educa muito pouco as pessoas desse jeito, a gente causa uma guerra, um desconforto necessário, e a minha opinião sobre esse assunto é esse, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha sobre isso. Espero que eu tenha me expressado bem, é um assunto muito delicado, principalmente nas horas dos exemplos, né? E, teoricamente também porque eu tenho que fazer um vídeo teoricamente aqui num tempo curto, sendo que é um assunto vasto pra caceta. Mas é isso, tá bom? Muito obrigada por quem ficou até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Demorou? Então demorou. Um beijo e até o próximo diário.